Olá, você está assistindo ao Café com Carol, aqui na TV Carol Gondalini, no YouTube. E eu quero dizer para vocês que é tão gratificante estar aqui todas as semanas, segundas-feiras, às 21h30, para a gente trocar ideia, para eu trazer convidados especiais e às vezes conversar sobre alguns assuntos que eu acredito ser importante para a tua vida, para alguém que você queira indicar. E para começar esse programa, eu já vou pedir para que você se inscreva. Se já estiver inscrito, indique para os amigos, copie o link aqui deste programa e indique para que eles possam também curtir o meu programa. Vou dizer para vocês que hoje eu começo já com uma nova caneca do Café com Carol e mostrando para vocês que o patrocínio da Cute Touch tá demais. Olha isso aqui. Tudo de bom, né? E vai ter novidade agora nas entrevistas aqui na TV. Os meus convidados vão ter surpresas. E assim vamos começar mais um Café com Carol e hoje eu vim falar sobre medo. Eu fiz uma enquete no meu Instagram, se você não me segue lá, segue @carolguandalini_off. E você que participou vai ter aqui algumas respostas. O que eu pude ver no geral é que a maioria das pessoas tem muito medo de perder pessoas. A pergunta foi: você tem medo de quê? Quando a gente fala sobre medo, a vida inteira temos medos, e aí a gente fica sem entender, não pode ter medo, não é bom ter medo. Na verdade, depende, você tem medo do quê? Você tem medo de cobra, de aranha, de coisas que você pode evitar, né? Você não vai se enfiar no mato, você vai usar bota e coisas que te protejam, enfim. E quando o medo é de assalto, medo da violência, medo de dirigir, medos que paralisam e que não podem impedir que o teu dia a dia haja normalmente. Então, como tratar desses medos? Como saber se esse medo é um medo que já está acima do normal? O ser humano tem muitos medos, a gente geralmente tem medo até de coisas que a gente já passou. Então, por exemplo, você já foi assaltado, aquilo gera um medo, gera uma situação na tua cabeça de que a cada abordagem, principalmente quando é recente, já libera uma adrenalina no teu corpo imaginando que vai acontecer novamente, né? Quem nunca passou por isso? Ou se você caiu, ou se você levou um susto, a cada novo susto já dá aquela descarga de adrenalina, aquela coisa que libera um gelo nos braços, formiga a boca. É uma sensação porque o cérebro já está familiarizado com esse sentimento. E aí você paralisa quando você tem uma sensação similar. Isso deve passar com o tempo e quando não passa, aí é preciso que você veja se é necessário uma terapia, algo diferente. Eu vou contar para vocês uma experiência pessoal em relação ao medo. Como eu já disse no programa da depressão, eu tive síndrome do pânico, que é um medo excessivo, né? E ele libera, assim, uma descarga de adrenalina no corpo que paralisa. E eu fiz tratamento, isso foi há 22 anos e tudo mais, mas, na verdade, há 24 anos, mas eu percebia que durante uns bons anos, eu acredito que 8 anos ainda após a síndrome do pânico, enquanto ainda tinha aquela cicatriz recente, eu tinha muito medo de voltar a ter depressão e pânico. Hoje, na situação atual que eu me encontro, eu não tenho medo. Isso quando você fala: Carol, você tem medo do quê? Hoje eu paro, penso, isso não é mais um medo para mim. Então eu superei. Mas eu percebi na época, com uma psiquiatra incrível que me acompanhou, a doutora Maria Lúcia Mateus, e ela dizia: o medo não é negativo. Aí você vai falar: poxa, como não é? Se o medo nos inibe, então vamos pensar o lado positivo do medo? Quem tem medo não faz loucuras. Quem tem medo não expõe a sua vida a ser perdida por qualquer brincadeira. Eu tenho medo de me debruçar numa sacada, num prédio alto. Ótimo, você está preservando a sua vida. Então você entende que o medo nem sempre é negativo. Nós precisamos ter medo. O indivíduo que tem medo acaba sendo o limite para que ele não se mate.
A pessoa que tem medo não expõe a sua vida e a dos outros, ela respeita os limites de velocidade. A pessoa com medo, ela acaba andando nos limites necessários para que as coisas ruins não aconteçam. Então, nós temos que pensar hoje, depois desse bate-papo, quais são meus medos? Tenho medo de perder um ente querido? Isso é normal. Apesar de vivermos numa cultura que já nascemos sabendo que os mais velhos vão primeiro, então a gente já sabe. A gente já nasce estudando em ciências, no ciclo da vida, que o ser humano nasce, cresce, vive, né? Se reproduz e morre, envelhece e morre. Ele tem um ciclo. Como tudo que é vivo, um ser vivo, uma planta, ela tem um ciclo, e nós também. Então a gente tem que parar de esconder das crianças que viveram felizes para sempre até que morre. Então não é que a gente vá colocar na cabeça da criança, você vai morrer, não. Aliás, quando a criança começa a ter esse discernimento, ela vem preocupada e diz, eu não quero morrer. E aí está na hora de você conversar com ela de uma forma leve, de que tudo tem um ciclo, começo, meio e fim. E é importante aceitar o fim. Tem um vídeo há muito tempo aqui no meu canal onde eu falo que é aceitar o fim. Não é fácil, mas é importante. Quando é o fim da vida de uma pessoa, por isso que a gente tem que aproveitar todos os momentos com essa pessoa. Não falar amanhã eu vou, se der a oportunidade hoje, vá. E eu vou dizer para vocês que no caso do meu pai, eu falei, eu vou almoçar com o meu pai. Ele estava tratando de um câncer de pulmão e garganta e já fazia um ano que ele estava nesse tratamento e eu estava com as minhas filhas, meu marido dava plantão e eu falei, acho que eu vou almoçar um China em box com ele, que ele adora. Aí eu falei, não, amanhã eu vou. Gente, a melhor coisa da minha vida. Partilhando do fundo do coração. Eu peguei minhas filhas e fui almoçar com meu pai, nós pedimos o China Box que ele adorava e a gente comeu na casa dele, eu passei a tarde com ele, fui para minha casa e à noite tínhamos um aniversário que ele iria. E estamos nesse aniversário e eis que meu pai não foi. E aí minha mãe falou, o papai não tá bem, tô levando ele para o hospital. No dia seguinte eu fui visitá-lo e no dia seguinte, à noite, nesse mesmo dia que eu fui visitá-lo, ele faleceu. Então, meu coração ficou em paz, porque quando eu senti a vontade eu fui, e isso fez com que eu percebesse que a gente tem que aproveitar os momentos. Medo dele morrer? Não tinha medo. Eu sabia que ele estava numa luta contra uma doença, eu aproveitei todos os ensinamentos e os momentos e levei a seguir. Eu segui a vida com esses ensinamentos. Porque as pessoas fazem parte da nossa vida e se vão, às vezes, no momento certo, pra gente nunca é, às vezes muito tarde, às vezes muito cedo. Meu pai morreu com 66 anos, para mim era cedo, mas foi suficiente para que ele nos desse uma educação com muito caráter, com muita responsabilidade. Tem muita coisa dele que a gente tem sobre aquele cuidado com a família. Ele era muito preocupado e honestíssimo. Isso, graças a Deus, eu e meus irmãos, nós carregamos na nossa personalidade, porque ele, junto com a minha mãe, conseguiram passar muitos valores. Ele não deixou bens financeiros, econômicos, fora a casa, né? Que ele deixou, que a minha mãe mora, que a minha irmã mora, mas isso não é o importante. Então, eu nunca tive medo de perder, porque eu tenho consciência de que todos vamos, né? Inclusive a gente às vezes pode ir muito mais cedo do que o esperado, mas que a gente tem que curtir esse dia a dia com a vida corrida. E muita gente na nossa enquete falou sobre o medo de perder meus filhos, medo de perder meus pais, medo de perder minha mãe, medo de perder qualquer pessoa que eu ame. Tira esse medo do teu coração. Viva o ideal, porque com a vida corrida, como eu disse, eu não vou todos os dias ver minha mãe, mas nos finais de semana, o domingo é o lanche das avós, e eu prezo por isso, que elas venham aqui, que a gente converse, bata papo, é pouco, mas é qualidade, porque a vida da gente é uma loucura,
né? Coloque-se de frente, coloque seus problemas, fale com Deus, peça paz no teu coração e se fortaleça. A perda te fortalece, você aprende o que é a vida. Nós estamos vendo agora na Ucrânia, Rússia, umas perdas absurdas. Eu fico passada de ver que com a modernidade o povo não aprendeu nada. As pessoas, muito pelo contrário, banalizam o sofrimento, minimizam o medo. Crianças tendo que viajar sem os pais, e o medo? Essas crianças vão se fortalecer na dor? Vão. Esse medo vai ser fortalecedor da personalidade dessa pessoa. Quer dizer, é um medo? É negativo, mas você pode transformar esse negativo em positivo para a tua vida. Pensa bem, medo em excesso faz mal, pode virar pânico. A ansiedade pode virar pânico. Então você precisa cuidar. Mas é normal ter medo. Se você está passando por um caso de depressão e tudo mais, você tem pavor, não é medo, de ter uma crise. Mas isso também vai passar. A gente conversou sobre depressão alguns programas atrás. Vai lá, busca esse vídeo, curte, compartilha. Eu vou dizer para vocês que hoje eu tenho medo. Tenho medo que meus filhos sofram e eu não possa estar aqui para ajudar. Mas ao mesmo tempo a gente descobre que onipotente, onipresente, o único é Deus. Eu não posso estar em todos os lugares que eles estão. Eu oro a Deus, entrego cada um. Então eu tenho medo de acontecer alguma coisa e eu não estar presente. Mas eu não vou sofrer por antecipação. O que tiver que acontecer e precisar da minha força, eu vou estar lá. E é importante que a gente saiba diferenciar o medo bom e o medo ruim. Tudo que é demais faz mal, até água. Então, gente, para e pensa e mede. Hoje eu tenho medo disso. Tá em excesso? É um medo que vai fazer bem? É um medo que eu vou ficar mais atenta? Porque medo de assalto e violência, que também colocaram lá na nossa enquete, toma bastante cuidado. Você não vai ficar na porta de uma pessoa hoje conversando. Desatenta, vidro aberto. Fique atento, porque a maldade impera, as pessoas estão vendo facilidades, né? Em alguns momentos, não tem mais horário. De noite eu não saio mais, eu tenho medo. Gente, hoje em dia tá até de dia. Não julgue pela cara. Infelizmente, às vezes você vê uma cara de uma pessoa que você fica assustado e aquela pessoa é do bem. E às vezes você vê a cara de uma pessoa que, nossa, imagina uma mocinha, é ela que vai te assaltar. Então, não julgue. Peça proteção a Deus, que tire esse medo e tente entender quando esse medo é prejudicial para a tua vida. Quando ele te paralisar. Quando o medo paralisa, aí não tá legal. Quando o medo te deixa em estado de alerta, tá ótimo. Mas o medo também pode atrair. Tira do teu coração e da tua vida todo medo que pode. Eu vou sair com medo de... Parece que você atrai. Não! Eu tô protegida. Deus é meu pastor, é meu rei. Ele me protege. Ele tá comigo. Eu quero um anjo de 2 metros de altura, um arcanjo maravilhoso, um segurança do meu lado. Senhor, protege, Pai. Porque nenhum mal vai atingir a tua tenda. Sabe por quê? Quando acontece, você fala, tá vendo? Eu acreditei. Era para ter acontecido pior, mas Deus não deixou. Acredita nisso. Se liberta do medo que te paralisa. E utiliza o medo para que você fique esperto para as situações que podem te colocar numa situação de perigo. Aproveite o medo das coisas para agir com mais atenção. Porque você sabe, né? Quando você tem medo, você liga alguns estados de alerta aí do seu corpo e você aguça a audição, a visão, você acaba ficando mais perceptivo. Então é importante que você esteja, sim, conectado aí com o teu medo, de forma positiva. Com certeza você vai superar, você precisa entender que o medo faz parte da vida. Espero ter ajudado você hoje com esse bate-papo. O Café com Carol dessa semana vai terminando aqui. E eu peço para que você se inscreva no canal, curta, compartilhe e acione o sininho, ele avisa quando estiver chegando a contagem regressiva para um novo vídeo. O Café com Carol dessa semana termina aqui. Mas a sua preocupação, o seu pensamento em relação a esse assunto vai perdurar aí uns dias.
Qualquer coisa me manda um direct lá no Insta e aí a gente conversa, tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Com mais um programa aqui na TV Carol Guandalini.